Olá, boa tarde a todos. Começando aqui mais um Diretoria em Foco, junto com a doutora Karina. O Léo está aqui junto com a gente. Hoje, sexta-feira, 29 de novembro, né? Programa diferente, né? Na sexta-feira, sempre a gente fazemos aí na quinta-feira, mas para a próxima semana volta às quintas-feiras junto com o nosso diretor Sérgio Luiz. Doutora Karina, boa tarde. Boa tarde a todos os trabalhadores e trabalhadoras da construção civil. Hoje nós estamos aqui em plena sexta-feira, né, Zé Hilton, para a gente trazer informações importantes para vocês, tirar dúvidas, falar sobre as ações do sindicato, falar sobre os convênios do sindicato e todas as relações inerentes ao sindicato hoje. Então, hoje, né, como a gente está aí nessa campanha, né, que nós tivemos em outubro, do Outubro Rosa, hoje nós vamos trazer e falar sobre o Novembro Azul, né, quais são os direitos, né, das pessoas portadoras de câncer de próstata, que é uma campanha extremamente importante. Só que antes de eu adentrar nesse tema, eu vou trazer aqui para vocês os andamentos das ações coletivas do sindicato, para que os trabalhadores tomem ciência, tá bom? Então vamos lá. Só dar um informe aqui, doutora, aí a senhora continua aí. A gente tem ido nas frentes de obras, fazer a filiação dos trabalhadores, aqueles trabalhadores que têm um desconto no contra-cheque e precisam fazer a filiação junto ao sindicato para poder ter direito aos benefícios indiretos do sindicato. Então a gente tem ido aí nas frentes de obra fazer a filiação para eles terem acesso aos convênios e os dentistas, convênio médico e dentista aqui na sede do Citicom, tá? Então, para a semana a gente vai voltar a fazer esse tipo de trabalho e estaremos voltando às empresas aí, tá bom? Tá ótimo, então. Segue aí, doutora Karina. Então, nós hoje, o que nós temos de andamentos para passar para vocês, trabalhadores, que têm aqui ações no sindicato, que participam, né, nas ações coletivas. Vamos lá. Com relação ao dissídio, né, da construção civil leve, que ainda não saiu, que a gente está em trâmites de realizar ou não um acordo com o sindicato patronal, né, que nós estamos nessa confecção ainda dessa convenção, né? Então vamos lá, nós temos uma audiência de mediação que foi reagendada para o dia 3 de dezembro às 10 horas, tá? Vai ser uma audiência realizada por videoconferência, onde a gente vai tentar finalizar nessa questão ou não, porque nós dependemos de que o sindicato das empresas, né, o sindicato patronal, ele realmente veja as questões que foram levantadas pelo Citicom no que importam os trabalhadores no que concerne ao piso, a aplicação do percentual, entendeu? Que nós estamos nessa briga por vocês, tá bom? Com relação a Altivale Automação, a medida cautelar, né, o processo, foi publicada uma intimação que, diante da manifestação da Petrobras, para aguardar 60 dias, ou seja, nós vamos aguardar 60 dias, porque a Petrobras, ela pediu esse prazo para se manifestar sobre os pagamentos futuros à Altivale. E o juiz concedeu esse prazo a ela de 60 dias, tá bom? Altivale verbas rescisórias. Está concluso para julgamento, o que significa? Está aguardando que seja julgado, tá bom? No dia 11 de novembro, o Ministério Público, ele havia se manifestado, mantendo seu parecer por entender, né, que a Petrobras, ela deve ser condenada subsidiariamente. Então, agora, o processo está aguardando julgamento, tá? TFM Petro. No dia 28 de novembro, o processo está concluso, aguardando o julgamento de um recurso chamado embargo de declaração, tá? A empresa entrou com esse embargo e a gente está aguardando o julgamento desse embargo de declaração. Propável, ou a antiga Blaspint, né?
No dia 27 de novembro, ficou concluído os autos para julgamento dos embargos da Blasplint. Tá bom? Então, a gente vai aguardar, porque também tem um recurso já da Petrobras para ser encaminhado para o tribunal, para ser julgado. Então, a gente tem que aguardar, ok? VBC Tecnologia. Foi publicado no dia 21 de novembro a intimação de que a audiência que estava agendada para o dia 3 de dezembro, tá? Ela foi adiada para 24 de fevereiro, às 9h11 na quinta vara, que vai ser de forma presencial. Por que que aconteceu isso? Vira e mexe está tendo adiamentos. Porque essa vara, a quinta vara do trabalho, ela teve uma troca de juízes titulares. Então, as pautas tiveram que ser readequadas, tá bom? Foi isso que aconteceu. Reme, vamos lá. Nos dias 14 de novembro e 30 de outubro, foram recebidos os mandados pelo oficial de justiça para notificar quem? O INSS, para que ele informe se existe ou não crédito de um dos sócios, para ver se a gente consegue reter algum valor, para que venha no processo, né? Para que venha a ser pago o processo através dessa retenção de algum benefício previdenciário ou de algum vínculo de emprego, tá bom? Então, a gente tem que aguardar essa resposta do INSS. Misel Engenharia. No dia 8 de novembro, foi remetido o processo para a Secretaria da 5ª Turma para prosseguir no julgamento dos recursos. Então, a gente está aguardando, assim que a gente tiver uma nova data de julgamento, a gente vai estar passando para vocês, tá bom, trabalhadores da Misel? Trabalhador da Misel. Tá? Perbras, contrato indeterminado. No dia 5 de novembro, foi publicada a intimação para que as empresas tomassem ciência dos cálculos que foram feitos pelo sindicato, tá bom? E aí agora a gente está aguardando a resposta se a empresa vai ou não impugnar os cálculos que nós fizemos ou não, tá bom? O que é impugnar? Impugnar é dizer que não concorda e apresentar o cálculo que ele acha que é o correto e devido, tá bom? Então, a gente vai aguardar essa questão ser resolvida e aí, depois disso, vai para o contador do juiz. Depois do contador do juiz, vai para o juiz para ele homologar o cálculo que ele entender correto e manda pagar. Tá bom? O contrato de parada da Perbras, que é outro processo, no dia 16 de dezembro de 2022, né, o processo foi redistribuído e se encontra até hoje concluído para ser julgado no Superior Tribunal do Trabalho, né, no TST. Tá bom? Vamos aguardar a decisão. Master Logic, o processo de verbas rescisórias. No dia 28 de outubro, foi juntado no processo uma certidão de encaminhamento para a coordenadoria de admissibilidade recursal. Então, a gente vai ter que aguardar a decisão, se vai ou não encaminhar para o TST, tá? Esse processo. Já na medida cautelar, aonde os processos foram retidos, né? Tinha valores retidos, conforme a determinação da juíza, foi realizada a transferência do valor para esse processo de verbas rescisórias. Então, a gente tem que aguardar a resolução do processo de verbas rescisórias, se a gente vai conseguir ou não reverter aquela decisão da responsabilidade subsidiária aí nesse processo da Master Logic, ok? E Nova Rio, de verbas rescisórias, tá? No dia 24 de outubro, foi recebido os autos para incluir em pauta. Então, a gente tem que aguardar a inclusão de pauta de julgamento. MEC-Serve, verbas rescisórias, tá? O último andamento foi 23 de setembro. Foram juntados embargos de declaração para esclarecer alguns pontos da sentença, tá? E a gente está aguardando que haja o julgamento desse recurso desde então. O da TS Engenharia, o processo, no dia 13 de janeiro de 2023, ele foi sobrestado porque ele está aguardando no Supremo Tribunal Federal, né, ser julgado recurso extraordinário do tema 1118, que já começou o julgamento, sendo que um
ministro do Supremo Tribunal Federal pediu vista do processo para fazer o voto dele, tá bom? Então a gente vai aguardar essa resolução que fala sobre o ônus da prova de fiscalização do ente público. É muito importante essa questão, porque envolve muitos processos que tenham empresas públicas, estados da federação, municípios, qualquer ente da federação que esteja envolvidos em processos no nosso país, tá bom? É isso aí, doutora. Antes da senhora entrar no próximo item aí, esses trabalhadores, essas empresas que a doutora informou aí, se o trabalhador quiser tirar alguma dúvida, pode estar ligando para o sindicato, né? Sim. No 3658-9930 e ramal 5 procurar tirar as dúvidas lá com os nossos jurídicos, né? E pedir aí aos ouvintes aí do outro lado da telinha que tiver alguma pergunta a fazer, quiser fazer algum questionamento à doutora, é só entrar aí e fazer a pergunta que o Léo vai estar aqui. Já temos interações, Léo? Temos sim. Começamos aqui com a Josiane Coutinho, desejando uma boa tarde a todos. Olá, Josiane. Boa tarde, Josiane. Temos aqui também o Natalina Silva. Natalina, boa tarde. Seja bem-vindo. Dizendo que o Citicom é o melhor sindicato de todos. Estão de parabéns. Obrigada. Temos aqui também o Sidney Fernandes. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sidney. Boa tarde, Sidney. A todos da Rádio Sou Mais Citicom e uma ótima sexta-feira. Temos aqui também o Marcos de Paula, deixou assim, ó, boa tarde a todos. Boa tarde, Marcos. Quero agradecer a todos do Citicom. Estive aí na quarta-feira e fui muito bem recebido pelos funcionários. O caso foi falado aí sobre a diferença salarial do acordo coletivo que a empresa Hidroengenharia não acertou comigo. Foi o comentário do companheiro Marcos de Paula. Que bom que você viu, que você é bem atendido. Aqui é a casa de vocês, é a casa dos trabalhadores, né, Zé Hilton? Então, vocês que tenham qualquer causa, qualquer problema com as empresas, vocês sabem que aqui vocês têm um departamento jurídico forte, vocês têm um departamento social forte, e vocês têm, sim, acolhimento e tratamento, um tratamento digno e prioritário para vocês. Porque vocês que mantêm essa estrutura aqui funcionando, né? E nós somos muito gratos por vocês acreditarem nessa diretoria do sindicato e estarem aqui sempre buscando o atendimento, né? Tanto no jurídico, tanto no social, tanto na previdência, tanto com a diretoria, porque a gente está aqui para isso, para receber todos os trabalhadores, né, Zé? É isso aí. Dando continuidade, a Josiane deixou assim, ó. Minha pergunta ao Citicom. Sabemos que foi através do acordo coletivo junto ao sindicato, os currículos seriam recolhidos no estacionamento da Reduc a partir de 5 horas da manhã para as empresas terceirizadas, a Reduc conforme o cronograma de vagas. E esse acordo não está sendo cumprido, porque outra instituição está tomando a frente recolhendo o currículo e as contratações foram feitas na empresa soberana. Então, isso aí é um assunto meio complicado, né? Pra gente estar... na próxima live aí eu vou estar pedindo pro Jean, que está esclarecendo essa questão. Esclarecendo essas questões aí. Mas na próxima live aí a gente vai estar pedindo pro Jean participar. Ele ficou até de participar aqui com a gente hoje no finalzinho. Se ele vir aqui, a gente passa essa pergunta para ele estar respondendo para vocês aí. Tá ok? Tá bom? Beleza, por enquanto só. Ok. Então, hoje, né, nós vamos assunto importante, né, doutora? falar sobre um assunto extremamente importante. Nós falamos, né, no final de outubro sobre o Outubro Rosa. E hoje nós vamos falar sobre o Novembro Azul, né? Que trata, né, de uma campanha, um movimento mundial, Zé, que busca estimular a conscientização da sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. E para chamar a atenção sobre o tema, né, eu vou trazer depois aqui no final, né, que é uma matéria na qual a Justiça do Trabalho considerou discriminatória a dispensa de um trabalhador acometido da doença em questão, tá? O câncer de próstata, gente, ele é o segundo tipo de câncer mais incidente na população masculina, em todas as regiões do país, sabia, Zé?
Então, atrás apenas dos tumores de pele, né, não melanoma, né, que chamam. No Brasil, né, na verdade, estima-se que 71.730 novos casos de câncer de próstata nós temos por ano, né, para esse triênio de 2023-2025. Então, atualmente, é a segunda causa de óbito de câncer na população masculina, reafirmando sua importância epidemiológica no país. Então, a idade, né, principal do fator de risco, né, desse câncer, sendo mais incidente em homens, é a partir da 6ª década de vida, bem como do histórico familiar de câncer de próstata antes dos 60 anos. E a obesidade também, ela é um fator de risco, né, para tipos histológicos avançados. Então, destaca-se que também a exposição a agentes químicos, né, relacionados ao trabalho, são responsáveis por 1% dos casos de câncer de próstata no país. O INCA, gente, né, ele recomenda que os homens estejam alertas a quaisquer anormalidades no corpo, tá? E eles procurem o serviço de saúde o mais breve possível para que seja realizado o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Não há recomendação para rastreamento, né, ou seja, exames de rotina do câncer de próstata, uma vez que as evidências atualmente disponíveis apontam para balanço desfavorável entre os riscos e os benefícios para a saúde dos homens. Caso o homem deseje realizar, tá, esses exames, deve-se realizar, né, a decisão compartilhada, após o profissional de saúde conversar sobre todos os possíveis riscos do rastreamento, tá? Como é que é feito, assim, né, o diagnóstico do câncer de próstata? Eu queria trazer isso porque a maioria dos homens tem um preconceito muito grande em realizar os exames, né? Tem vergonha, tem N situações, né? Mas não tenham vergonha de realizar o exame. Os exames utilizados para a investigação, né, do diagnóstico do câncer de próstata são o PSA, né, que é um exame de sangue, que vai ver, né, o PSA, e o toque retal, tá? O exame do PSA, ele tem por finalidade medir o sangue, ele vai ver no seu sangue, né, o antígeno, se tem ou não essa proteína produzida pela próstata, se ela está acima, né, do limite permitido, tá? Se tiver níveis alterados dessa proteína, tá bom? Aí essas indicações podem ser que a pessoa esteja com câncer de próstata, ok? E também o exame, né, que a gente tem é o toque retal, que ele avalia o tamanho, volume e a textura e a forma da sua próstata. Então são esses exames que são extremamente importantes para que você, homem, se cuide e cuide bem, né, da sua saúde. Porque o câncer de próstata, como eu falei aqui anteriormente, ele é o segundo caso de maior mortalidade no nosso país. Por quê? Porque a maioria dos homens não quer fazer o exame, tá? Então, seria bom vocês estarem vendo, procurem orientação médica, geralmente esses exames são feitos a partir dos 40 anos de idade, o homem tem que estar sempre fazendo, tá? Todo ano é um exame anual, e você tem que se cuidar, ok? Então, hoje, agora, a gente vai falar sobre alguns direitos que você, se você tiver, né, seja acometido, não só de câncer de próstata, mas de qualquer tipo de câncer, você trabalhador, né, você tem direito e às vezes você não sabe. Como eu falei aqui no Outubro Rosa, são tantos direitos que a mulher portadora de câncer tem e às vezes a pessoa não sabe, né? E também não procura, né, os seus direitos, né? Então vamos lá. Doutora, eu vou fazer algumas perguntas, mas antes falar que homens não fiquem com vergonha, façam os exames, procure o médico, que é uma doença muito séria. Léo, fala comigo. Antes só de entrar nas perguntas e respostas do Dona Bárbara Azul, veio uma pergunta para o departamento jurídico. O Marcos de Paula deixou assim: gostaria só de mais uma informação, por favor. A parte jurídica calculou o valor que tenho que receber da empresa, corrigiu tudo.
horas extras, férias, 13º e etc. Levei uma cópia do cálculo no canteiro de obra e entreguei a cópia ao administrador da obra. A empresa tem prazo para pagar essa diferença ou irão pagar quando acharem necessário? Então, vamos lá, primeiramente, tá? Quando você vem no departamento aqui jurídico, você é atendido e nós, através do departamento de cálculo, nós fazemos uma estimativa do que a empresa fez de errado. Por exemplo, se a empresa deixou de praticar o piso salarial correto, né, que influencia no pagamento das suas horas extras, que influencia diretamente no seu pagamento de salário, né? Você disse que você, inclusive das suas férias. O que a gente precisa primeiro saber é, você já foi dispensado ou não, né? Se foi dispensado ou não, a empresa teria que emitir um documento chamado termo de rescisão complementar, para que ela venha e faça o pagamento desses seus direitos trabalhistas que não foram pagos corretamente. Se você está trabalhando e você levou até a empresa os seus direitos trabalhistas que ela não efetivou e entregou lá o cálculo, a empresa ela tem que fazer uma análise e tentar buscar o pagamento desses seus direitos trabalhistas. Ah, doutora, mas tem um prazo? Não posso te afirmar que tem um prazo. O certo seria que a empresa, ao se deparar com esses erros acometidos, de pagar piso salarial abaixo do correto, pagar as horas extras erradas, as férias, enfim, tem essas repercussões todas no seu contra-cheque, que foram pagos de forma equivocada, a empresa deveria analisar e te dar uma resposta plausível dentro de uns 5 dias no máximo, por exemplo, para que depois você, passando esse período, se ela não te pagar, você vai buscar o seu direito trabalhista junto ao departamento jurídico, que daí a gente teria que entrar com uma ação judicial, né? Requerendo seus direitos trabalhistas que não foram quitados corretamente. Diante da pergunta que ele fez, doutora, acredito que ele já tenha sido mandado embora, porque o nosso cálculo aqui, ele só faz cálculos quando ele recebe todas as verbas rescisórias. Está com toda a documentação na mão, não é isso? Esse companheiro foi até o que participou, se eu não me engano, há 2 semanas atrás. Ele trouxe essa informação para o doutor Hernandes, dizendo que ele tinha sido mandado embora. Ele queria saber se ele teria direito ao retroativo do dissídio. Sim. Aí o doutor Hernandes mandou ele fazer o cálculo aqui no... Sim, então a empresa ela teria que emitir esse termo de rescisão contratual complementar, no caso desse trabalhador, tá bom? Quando ele é mandado embora, a empresa tem 10 dias para pagar, né? Depois, sim, a empresa tem. Aí veio aqui, fez os cálculos, e a menina detectou que ele tinha um erro, né? Alguma diferença para receber, então essas diferenças voltam para a empresa. Aí tem que ver se tem um prazo para a empresa pagar. Sim, a empresa, na verdade, não existe um prazo, né, determinado. O certo seria que a empresa, ao observar que fez os cálculos de forma incorreta, que ela emitisse imediatamente um termo de rescisão complementar, constando nele essas verbas que foram pagas de forma incorreta. As diferenças salariais, diferenças sobre as horas extras, sobre as férias. Enfim, tudo que foi pago de forma incorreta foi avaliado pelo setor de cálculo do sindicato. Ah, doutora, a empresa não fez. Você vai voltar aqui e a gente vai entrar com uma reclamação trabalhista. Não tem jeito. A gente vai ter que fazer de forma judicial. Vai ter que judicializar a situação. Isso aí. Tá bom? Referente ao dissídio coletivo, quando fechar a convenção, ele tem que ficar ligando para cá, quando fechar a convenção, para a gente refazer esses cálculos, né, com a diferença. Sim, se for da leve, né, se for da leve, da construção civil leve, você deve aguardar que assim que sair o dissídio, a gente vai poder ingressar com a ação, né, para cobrar todos os direitos que foram pagos retroativos a 1º de fevereiro e que foram pagos de forma incorreta pela empresa, tá bom? Beleza, então vamos dar continuidade aqui, doutora. O trabalhador com câncer pode realizar o saque do FGTS? Sim. O trabalhador, né, na fase sintomática da doença, o trabalhador cadastrado no fundo de garantia,
que tiver, né, a neoplasia maligna, que é denominada câncer, ou que tenha dependente, portador de câncer, ele pode sim fazer o saque do fundo, tá bom? Então, uma das documentações exigidas para que você possa dar entrada junto à Caixa Econômica para você obter o teu fundo de garantia é o relatório médico de doenças graves para a solicitação do saque do fundo, tá? Esse relatório médico, ele não pode ser superior a 30 dias, entendeu? E aí você vai e pode estar dando entrada na Caixa Econômica, ou no site, ou comparecendo numa agência para fazer de forma presencial o protocolo. Mas o valor recebido, tá? Ele vai ser o saldo de todas as contas pertencentes ao trabalhador. Inclusive a conta do atual contrato de trabalho, ou seja, se você tem contas que você lá atrás, você pediu demissão, por exemplo, e ficou retido o teu valor, esse valor você vai poder sacar agora, se você foi acometido de câncer, ok? No caso, você vai informar a incapacidade relacionada ao câncer e vai apresentar os documentos necessários que a Caixa Econômica te exigir, tá bom? Ok, doutor, obrigado. O trabalhador com câncer pode realizar o saque do PIS, PASEP? Sim. O PIS, né, ele pode ser retirado na Caixa Econômica Federal. E o PASEP, né, para quem é servidor público, ele pode ser retirado no Banco do Brasil para os servidores, né, para os trabalhadores cadastrados no PIS-PASEP antes de 88. Para quem tiver essa neoplasia maligna, na forma sintomática da doença, tá bom? O trabalhador com câncer tem direito ao auxílio por incapacidade temporária? O auxílio por incapacidade temporária é um benefício mensal, né, a que tem direito o segurado que fica temporariamente incapaz. Então, se o trabalhador ficou por mais de 15 dias consecutivos, né, de licença por causa da quimioterapia, do tratamento em si, ficou muito acamado, muito debilitado, ele pode sim ter direito ao benefício. E ele pode, desde que ele tenha contribuído 12 contribuições, né, ele vai estar testando na qualidade de segurado, ele vai poder sim se afastar pelo INSS, tá? Essa incapacidade sua temporária para o trabalho, independente de você estar trabalhando ou não, se você contribui com o INSS regularmente e você for acometido dessa doença e você precisar, né, de um afastamento, não conseguir trabalhar, por exemplo, quem é autônomo, né, você vai conseguir obter o benefício, tá bom? Desde que você tenha 12 contribuições feitas ao INSS. Entendi. Como fazer para conseguir o auxílio por incapacidade temporária? Então, a pessoa, né, deve comparecer à agência da Previdência Social mais próxima da sua residência, ou então você vai ligar para o 135 e solicitar o agendamento da perícia médica. É indispensável, né, que você, trabalhador, apresente sua carteira de trabalho ou documentos que comprovem essa contribuição que eu falei, que se você contribui com o INSS. Por quê? Muitas pessoas não sabem, Zé, mas não é só o trabalhador que está com a carteira assinada que tem direito ao benefício do INSS, qualquer benefício, tá? O benefício do INSS, ele está vinculado desde que você esteja pagando, esteja na qualidade de segurado. Então, se eu fui mandado embora de uma empresa, mas eu continuo contribuindo com o INSS, né, de forma regular, e não tenho nenhum tipo de vínculo empregatício, e aí eu sou acometido de uma doença como essa, o que acontece? Eu vou ficar à margem? Não. O INSS, ele é para quem é segurado, né, para quem contribui. Então, ele não é só para quem está com carteira assinada e tem um desconto mensal no seu contra-cheque, ok? Então, além da carteira de trabalho e documentos que comprovem a contribuição, você deve também ter esse documento que eu falei, da declaração médica, né, com validade de 30 dias, informando o seu estado clínico, ok? Entendi. O afastamento do trabalhador, o afastamento do trabalho e auxílio doença.
como é que fica essa questão, né? Então, vamos lá. Os pacientes, né, com câncer, que necessitam de um afastamento mais prolongado, gente, do trabalho, eles têm direito ao auxílio doença, desde que comprovada a incapacidade através de laudos médicos. Então, o trabalhador que ele passa por uma perícia médica do INSS, né, ele tem a necessidade da concessão do benefício, ele vai comprovar através dos laudos médicos o estado real de saúde dele, que ele não tem condições mais de prestar aquele serviço, né? Porque existem tratamentos que são muito agressivos, tem quimioterapias que são muito fortes, tem radioterapia também, e aí se o tratamento dele for muito prolongado e ele precisar se afastar, ele vai poder sim ter esse afastamento e direito ao auxílio doença, ok? Agora, se o tratamento, prestem atenção, exigir um afastamento ainda maior e essa incapacidade do trabalhador ela se tornar permanente, ele vai poder solicitar, inclusive, a aposentadoria por invalidez, tá bom? Alguma interação, Léo? Não, eu estava observando que eu estava com essa dúvida mesmo. Então, o trabalhador que está com câncer, ele só pode dar entrada com a aposentadoria por invalidez caso não tiver mais o que fazer, né? Tiver muito Exatamente. Exatamente. Se essa incapacidade se tornar permanente. Ou seja, ele está tão debilitado que ele não tem mais condições de retornar ao trabalho. Entendeu? É o que acontece na fase terminal, por exemplo, da doença, né? Vamos dizer assim. E aí a pessoa fica com uma incapacidade ou a debilidade fica muito tempo internado, né? Não tem previsão de alta, e aí você pode requerer sim, tá bom? A pessoa com câncer tem direito à isenção de imposto de renda nas aposentadorias? Sim. Então, isso daí é uma questão muito interessante porque os pacientes com câncer, né, eles estão isentos do imposto de renda relativo aos seus rendimentos de aposentadoria, reforma e pensão, inclusive as complementações, tá? Mesmo os rendimentos de aposentadoria ou pensões recebidos acumulativamente, ou seja, se a pessoa tiver mais de uma pensão que a pessoa receba, eles não vão sofrer tributação, ficando isento quem recebeu os referidos rendimentos. Para solicitar essa isenção, tá, vocês devem procurar o órgão pagador da sua aposentadoria, por exemplo, se for o INSS, se for uma prefeitura, se for um estado, e munido do requerimento fornecido pela Receita Federal, comprovada, né, que a pessoa tem, né, através do laudo médico, essa doença, vai ser emitido um documento e vai ser feito esse controle e vai dar validade ao laudo pericial, né, a junta lá, e eles vão olhar, vão analisar a documentação e vão deferir essa isenção para vocês, ok? Entendi. O portador de câncer pode solicitar a quitação do financiamento da casa própria? Interessante essa pergunta, que muitas vezes as pessoas têm dúvida e não sabem. Uhum. A pessoa pode sim, ela ter a quitação do seu imóvel, do seu financiamento da casa própria, né? A pessoa com uma invalidez total e permanente causada por um acidente ou doença, ela já possui, né, esse direito à quitação. Caso exista essa cláusula no seu contrato. Geralmente a maioria dos contratos de financiamento de bens imóveis, eles têm essa cláusula. Então, para isso, a pessoa deve estar considerada inapta ao trabalho e a doença determinante da incapacidade deve ter sido adquirida após a assinatura do contrato da compra e venda do imóvel. Ou seja, você não pode estar com a doença, fechar um contrato de financiamento, não informar isso e depois você requerer. Por quê? Porque isso pode gerar uma nulidade e você não ter o direito a essa quitação. Mas se a doença ela foi gerada após você ter assinado esse contrato de compra e venda, você vai poder sim gerar a quitação. Né? A descoberta da doença, né? Isso daí também inclui, sabe o quê? Parcelas de imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação. Um seguro que garante a quitação do imóvel em caso de invalidez ou morte. Em caso de invalidez, inclusive, né, esse seguro ele cobre o valor correspondente à cota de participação
do paciente no financiamento. A entidade financeira que efetuou o financiamento do imóvel, por exemplo, ela deve encaminhar os documentos necessários à seguradora. O EPI, né, que é o Imposto Federal sobre Produtos Industrializados, né, ele também tem essa previsão de que a pessoa possa, que apresente uma deficiência física de membros superiores ou inferiores, ou algo que impeça, por exemplo, de dirigir veículos, a pessoa vai conseguir, né, através dessa deficiência e comprovar os laudos, através de laudos médicos, ela vai poder também ter uma redução no EPI, gente. Muito interessante sobre isso. Tem alguma coisa? Não. O portador de câncer tem direito à isenção de IPVA, é isso? Então, gente, olha que interessante. O IPVA, né? O que é o IPVA? É o Imposto Estadual referente à propriedade de veículos automotores. E cada estado tem a sua própria legislação sobre o imposto, né? Uhum. Então, você deve conferir a lei do seu estado se existe alguma regulamentação para isentar os impostos de veículos, especialmente adaptados e adquiridos por deficientes físicos ou por pessoas que tenham adquirido uma moléstia dessa de câncer, tá bom? Então, cada estado, você vai verificar o que abrange o estado em que você reside, né? Os estados que têm uma regulamentação para essas questões são Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas, Paraíba, Paraná, nosso Rio de Janeiro, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo, tá? Acho que Pernambuco também, eu esqueci de falar, tá bom? Qual o valor da indenização por ser demitido doente? Então, gente, essa pergunta já me fizeram outro dia com relação a essa questão da pessoa estar sendo demitida doente com câncer, né? Como nós já tínhamos informado aqui anteriormente, né, e eu vou trazer aqui um alerta, a demissão do empregado, Zé, com câncer, ela poderá ser considerada como uma dispensa discriminatória, quando ficar demonstrado que foi por causa da doença que a empresa demitiu. Né? Mas qual é a consequência disto? Né? Vamos ver aqui. Se ficar comprovado que a demissão do empregado ela foi discriminatória, o que o trabalhador vai conseguir na justiça? Ele pode ser reintegrado na sua função, ou seja, ser readmitido, e ele vai receber todos os salários devidos no tempo que ele ficou sem trabalhar, ou seja, sem receber, até ser julgado, até sair a sentença, recurso e tal. Então, quando o processo ele começa e termina, se for constatado, né, que a dispensa foi discriminatória, ele vai receber todos esses salários desse período todo que ele ficou sem receber, tá? Sem trabalhar, corrigidos inclusive com juros e correção monetária. Então, se você, né, não voltar ao trabalho, né, o empregado que tem câncer, ele terá direito a receber salários do tempo que ficou sem trabalhar, em dobro, inclusive, corrigidos monetariamente. De acordo com a lei, gente, cabe ao empregado decidir se prefere ser reintegrado ou receber o pagamento dos salários em dobro, sabia? Além disso, em qualquer hipótese que o empregado entre com uma ação trabalhista, ele vai também poder pedir, Léo e Zé Ailton, indenização por danos morais. Por quê? Porque se foi constatado que a dispensa daquele trabalhador foi em virtude dele ser portador de câncer, porque uma pessoa geralmente com uma doença dessa, que ela precise fazer um tratamento de quimioterapia ou radioterapia, por exemplo, né? Ele vai acabar se afastando, ele vai ficar alguns dias sem trabalhar. E isso, às vezes, pode gerar na empresa um desgaste emocional no trabalhador, porque ele acaba sendo muito cobrado. Porque você está faltando muito, você toda hora está de atestado. E, na verdade, ele não está de atestado porque ele quer. Ele está de atestado porque ele está doente. E ele precisa ter a contraprestação, né, adequada, né, dos seus direitos, do seu contrato de trabalho, que é o salário, que o acolhimento também, que a empresa entenda que aquele trabalhador ele está ali, mas ele está cometido de uma doença
que atinge também, né, o seu emocional. E a gente precisa entender que o desgaste emocional em ser demitido de uma forma tão abrupta, né, no momento em que ele mereceria um acolhimento, um entendimento melhor do seu empregador, ele precisa ser indenizado. E aí é que cabem as indenizações. Então eu trouxe aqui um caso que aconteceu, né, que uma juíza, né, na vara do trabalho de Guatacazes, lá em Minas Gerais, ela condenou um grupo econômico no ramo de tecnologia a indenizar um trabalhador com câncer, dispensado poucos dias após o término da licença médica. Ele acabou a licença médica dele, a empresa foi lá e pegou e demitiu ele. E detalhe, os danos morais que foi fixado foram no valor de 30 mil. Por quê? Porque foi analisado que houve uma dispensa discriminatória. Pois apesar da empregadora ter ciência do diagnóstico de câncer, ela rescindiu o contrato de trabalho 6 dias após a cessação do benefício previdenciário. Ou seja, o trabalhador ficou acamado, ficou ausente das suas funções em razão de estar no benefício previdenciário. Quando ele obteve a alta, a empresa pegou e o demitiu. Então, a empresa tem o direito de dispensa? Lógico que a empresa tem, mas a gente tem que analisar, né, por que uma empresa estaria dispensando um trabalhador dessa forma, né? Doutora, só para... Tem alguma interação? Então pode falar. Sim. Eu vou ler as interações, depois tem uma pergunta que foge um pouquinho do tema, mas não tem problema. E depois tem uma que volta para o tema. Beleza. Temos aqui a Cláudia Lu, desejando uma boa tarde a todos. Temos a Roberta Leandra, também desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, Roberto. Temos o Eduardo Simões, parabéns a todos os envolvidos. Valeu, Eduardo. E aí a primeira pergunta, as duas foi da mesma pessoa, Josiane Coutinho. Primeiro ela deixa assim, ó. Gostaria de saber se tem possibilidade de contratação no mês de dezembro nas pequenas paradas de manutenção, na LCD Engenharia. No momento a gente não tem essa resposta para passar para os trabalhadores, né? Aliás, não temos nada em vista. Se tiver alguma coisa, a diretoria vai estar passando nos informativos que é distribuído para cada trabalhador lá na frente da Reduc, ok? A segunda ela deixou assim, ó. Eu sou portadora de deficiência física e procuro vagas para PCD nas empresas terceirizadas da Reduc, devido à falta de oportunidade de auxílio, devido à portabilidade de oportunidade de emprego. Posso pedir auxílio a pessoas com deficiência ao LOAS? Olha, se você tiver, na verdade, né, se você tiver comprovado que a sua renda, né, ela tem lá dentro do LOAS, né, vamos lá, só para a gente explicar aqui. O que é o LOAS, né? O LOAS é um tipo de benefício específico, desde que o trabalhador comprove, né, ou a pessoa, né, que queira esse tipo de auxílio, ela tem que comprovar que ela é baixa renda. Então, se você conseguir comprovar que você preenche os requisitos para receber o LOAS, eu creio que você não vai ter problema algum em dar entrada nessa questão e estar recebendo esse tipo de benefício, tá bom? Mas você deve procurar o departamento ou aqui jurídico na área de previdenciário com a doutora Paula Adriana, que ela vai esclarecer para você melhor essa questão do LOAS e também de benefícios previdenciários, e está buscando para você essa questão, tá bom? Espero que eu tenha te auxiliado aí. Mas lembre-se que o LOAS, ele tem requisitos específicos. Não eu quero o LOAS e vou lá requerer. Não, você tem que preencher os requisitos para o recebimento, tá bom? Para melhores esclarecimentos, liga para o 3658-9930 e procura... E agenda com a doutora Paula aí no Paula. Departamento de Previdência. Ela respondeu, agradecendo. Temos aqui também a Meire Silva, desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, Meire. Enquanto só. Continuando aí, doutor, tem mais alguma coisa? Vamos lá, então. Eu estava acabando de falar aqui, ó, até fechei aqui. E aí, o que aconteceu, né? Nessa questão da dispensa discriminatória deste trabalhador,
né, a empresa ela foi condenada a pagar a ele, né, 30 mil de danos morais, justamente por isso, por ter feito essa dispensa discriminatória. Então, você, trabalhador ou trabalhadora que esteja sofrendo qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de problema dentro do seu contrato de trabalho, seja de desvio de função, que a gente tem visto muito aqui, seja do não pagamento das diferenças salariais, do piso do sindicato, vale alimentação, PLR, direitos trabalhistas que vocês têm, direitos previstos e benefícios, né, previstos na convenção coletiva. Não deixe de buscar o seu sindicato. Se você sofrer qualquer tipo de acidente de trabalho, não deixe de entrar em contato com o nosso setor jurídico para que a gente possa te orientar o que você deve fazer nessas situações, para que amanhã ou depois você não perca o seu direito trabalhista, por exemplo, da estabilidade acidentária, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer problema, nós aqui no Departamento Jurídico estamos abertos para atender a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Agradeço aqui a oportunidade de dar mais uma, na verdade sexta, eu ia falar quase que quinta, né? Mas hoje é sexta-feira, nós sextamos aqui com vocês e desejamos um bom final de semana a todos. Eu agradeço a participação aqui. Zé? Calma, doutor, que ainda tem um tempinho aí, né? Começou um pouco atrasado. Mas pode falar, vamos passar o informe aqui de uma notícia que saiu, que de grande importância para o nosso sindicato, que até o nosso próprio eterno presidente Josimar Campos de Souza, ele falecido, né? Ele lutava muito por isso e graças a Deus a gente conseguimos. Tá aqui, quem quiser, tiver acesso aos meus status, eu coloquei lá nos status, se quiser ler, puxar no Instagram, tem essa notícia lá, né? Que é o Acordo Coletivo Nacional, um marco para os trabalhadores e trabalhadoras da paradas e manutenções da Petrobras, né? Foi fechado um acordo aí, unificou todas as Petrobras, aí tem lá a leitura toda, o pessoal pode ler lá, tá a matéria toda lá. Todas as Petrobras vai seguir esse acordo que foi... É um acordo nacional, né, que ele visa proteger os direitos trabalhistas de cada trabalhador e trabalhadora que estão no sistema Petrobras prestando serviço nos contratos de manutenção. Isso foi uma grande vitória, né, obtida pela categoria, e a gente tem muito a agradecer a essa diretoria do Citicom, que muito tem lutado por isso. É uma luta, uma causa que vem do nosso saudoso Mazinho, e ele com essa diretoria linda, essa diretoria atuante, conseguiram conquistar, né, esse acordo nacional para que vocês tenham seus direitos garantidos. Em breve a gente vai estar colocando nos informativos do sindicato aí essa foto, né, onde tá todos os representantes do sindicato, inclusive o nosso diretor, vice-presidente, o Jean, está na foto, né? Está na foto, e sim. A gente vai estar dando as melhores informações nos informativos do sindicato aí, tá? Vamos para os informes finais, né, doutora? Sim. Até a próxima quinta-feira, hoje é sexta-feira, né? Léo, tem mais alguma coisa aí, não? Não, por enquanto só. Quer falar alguma coisa, não? É só agradecer a todos pela participação de hoje. Isso aí. E até quinta-feira. E até quinta-feira, boa tarde a todos. Tchau, bom final de semana. Para todos.